Olá, meus amigos criadores. Bem-vindos ao Canaril Santos Costa. Como estão? Já iniciaram as criações? Espero que esteja a correr tudo muito bem. Por aqui estamos no início, com um pouco de atraso devido à adaptação ao novo espaço e dos devidos tratamentos administrados. Os casais foram juntos há alguns dias e estamos a fazer figas para que tudo corra bem. É uma época atípica em que não sabemos como irá correr devido a todas as vicissitudes que aconteceram ao longo do ano passado. Desde a mudança de canaril, adaptação ao novo canaril, mas estamos com ganas e com esperança que corra tudo pelo melhor. Algumas aves entraram em muda fora do tempo, mas pensamos que as conseguimos recuperar e que estarão prontas para esta época de criação. Hoje venho falar um pouco sobre dois fatores, os quais são importantíssimos para as criações: a temperatura e a umidade. Quais os níveis certos de temperatura e de umidade para se ter uma época de criação de sucesso? Aproveito desde já para vos pedir que deixem o vosso like, que comentem e que subscrevam o canal se ainda não são subscritores. E ainda para partilharem o vídeo nas vossas redes sociais. Qual a temperatura e umidade perfeitas para a criação de acordo com dados científicos? Existem dois fatores climáticos que são fundamentais em um aviário durante a época de criação: a temperatura e a umidade. Estas influenciam as criações das nossas aves em tudo, desde a muda de pena, a reprodução, a época de exposições e também na incidência de muitas doenças que por vezes atingem as nossas aves. A maioria dos aviários não conseguem ter os níveis de temperatura e umidade perfeitos, pelo que é importante tentar controlar estes fatores o melhor possível. Seja através de forma natural, como por exemplo deixar as janelas ou portas abertas ou fechadas, consoante a umidade e a temperatura estejam altas ou baixas, a colocação de recipientes com água para aumentar os níveis de umidade, ou material no fundo das gaiolas para que absorvam a umidade em excesso, borrifar ovos e ninhos, colocar banheiras frequentemente ao dispor das aves, uma boa circulação de ar, seja de forma artificial, com o uso de extratores e recolocação de ar novo no aviário, aparelhos controladores de temperatura e umidade, como ventoinhas, ar-condicionado, desumificadores, etc. Afinal, nós criadores criamos onde podemos e nem sempre onde queremos. Mas se pudéssemos controlar esses dois aspectos, qual seria a temperatura perfeita num aviário? Qual seria o nível de umidade perfeita? Dados científicos dão-nos a resposta. Os fatores que afetam mais diretamente as aves são os ambientais e os térmicos, principalmente a temperatura e a umidade relativa do ar, onde os mesmos comprometem a manutenção da homeotermia, sendo esta uma função vital atingida através de processos de sensibilidade e latência de perda de calor. Temperatura perfeita. Os níveis de temperatura perfeita para as nossas aves é confirmado em todos os estudos científicos divulgados, situando-se entre os 15 graus e 25 graus, podendo as aves suportar valores de no mínimo 5 graus e no máximo de 32 graus, sem afetar muito os resultados num aviário. Importante ainda referir que as aves resistem melhor ao frio que ao calor. Os cuidados a termos com os níveis de temperatura nos nossos aviários deverão aumentar durante os dias mais quentes, pois, ao contrário do frio, o calor poderá ser bastante prejudicial ao bem-estar das nossas aves. No verão, torna-se mais difícil conseguir controlar os níveis de temperatura considerados aceitáveis. O ideal será conseguir mantermos um ambiente ameno no interior dos nossos aviários para evitar uma subida de stress das aves, o qual poderá ser a causa para posteriores doenças e épocas de criação negativas. Com a subida de temperatura, é normal que os níveis de umidade baixem. Umidade perfeita. Relativamente à umidade, este é um valor que temos que levar mais a sério e, segundo vários estudos científicos,
a mesma deverá situar-se entre os 45 e 60 graus de umidade. A umidade demasiado baixa poderá provocar a não eclosão dos ovos, provocando a mortalidade das crias no interior destes, as quais não conseguem furar a casca dos ovos devido a estar extremamente seca e dura. Já uma umidade demasiado alta poderá provocar o surgimento de doenças, as quais irão afetar numa primeira fase as aves reprodutoras e posteriormente os ovos pelo facto de serem porosos, ou seja, que conseguem absorver todos os micro-organismos existentes ao seu redor, desde sujidade, bactérias, fungos e vírus, o que irá provocar a contaminação das crias através dos pais, podendo mesmo levar à mortalidade das mesmas ainda na fase embrionária, no interior dos ovos, ou posteriormente após o nascimento. Temos de tentar alcançar um equilíbrio entre os níveis de temperatura e de umidade. Por exemplo, se tivermos cerca de 5 a 10 graus de temperatura no aviário e cerca de 70 a 80% de umidade, os problemas começarão a aparecer, provocando o surgimento de problemas respiratórios nas aves. Esse tipo de ambiente é propício ainda ao aparecimento e desenvolvimento de micro-organismos prejudiciais ao bem-estar das nossas aves. Já se o aviário tiver uma temperatura alta, que ultrapasse os 30 graus, e um nível de umidade inferior a 40% no decorrer da época de criação, os problemas com o desenvolvimento dos embriões nos ovos e a eclosão das crias nos mesmos tenderão a não ocorrer. Resumindo, é importantíssimo conseguirmos equilibrar os níveis de temperatura e umidade para que tenhamos uma época de criação repleta de êxitos. É tudo um jogo de equilíbrio entre estes dois fatores. Não se esqueçam de deixar os vossos comentários, relatando as vossas experiências e de deixar ainda o vosso like. Divulguem o vídeo e o canal nas vossas redes sociais para que possamos chegar a mais criadores que estejam a passar por dificuldades e que poderão ser ajudados através da visualização deste vídeo. Boas criações, meus amigos criadores. Um forte abraço.